Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar a vida de uma das figuras mais emblemáticas e controversas da história de Portugal e do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Quem foi realmente o homem por trás do título de descobridor do Brasil? Prepare-se, porque a história dele é muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. Vamos começar em Belmonte, uma vila pitoresca em Portugal, por volta de 1467. Foi lá que nasceu Pedro, filho de Fernão Cabral e Isabel Gouveia. Ele não era qualquer um. Sua família pertencia à baixa nobreza e tinha fortes conexões com a coroa portuguesa. Desde cedo, Pedro foi preparado para uma vida de serviço ao rei. Ele foi enviado para a corte do rei Dom João II ainda jovem, onde recebeu uma educação de elite. Aprendeu sobre navegação, cosmografia, táticas militares e, claro, a complexa arte da política da corte. Era um ambiente competitivo, onde alianças e favores valiam ouro. Cabral aprendeu a navegar nesse mar de intrigas, o que seria crucial para seu futuro. Em 1497, o cenário das navegações portuguesas estava em ebulição. Vasco da Gama tinha acabado de retornar de sua jornada épica à Índia, abrindo uma rota marítima direta para as tão sonhadas especiarias. O rei de Portugal na época, Dom Manuel I, o Venturoso, queria consolidar essa rota e estabelecer o domínio português no comércio do Oceano Índico. Para essa missão monumental, ele precisava de um comandante que fosse não apenas um bom navegador, mas também um diplomata e um líder militar. A escolha recaiu sobre Pedro Álvares Cabral. Mas por que ele? Historiadores debatem até hoje. Alguns dizem que foi por sua lealdade e conexões na corte, outros por sua competência militar comprovada. A verdade é que Dom Manuel confiava nele para uma tarefa que mudaria o mundo. A missão de Cabral era clara: seguir a rota de Vasco da Gama até Calicut, na Índia, para estabelecer relações comerciais e diplomáticas, usando a força se necessário. Em 9 de março de 1500, a maior e mais bem equipada esquadra que Portugal já tinha visto partiu do Rio Tejo, em Lisboa. Eram 13 navios e cerca de 1.500 homens, uma verdadeira cidade flutuante. A bordo, além de marinheiros e soldados, estavam padres, mercadores e experientes navegadores como Bartolomeu Dias, o homem que havia contornado o Cabo da Boa Esperança anos antes. A viagem começou bem, mas o destino reservava uma surpresa. Após passarem pelas Ilhas Canárias e Cabo Verde, a frota fez um movimento incomum. Em vez de seguir a costa da África, Cabral ordenou uma grande volta pelo Atlântico, uma manobra conhecida como Volta do Mar. Foi uma decisão intencional ou um acidente? Essa é a grande questão. Muitos historiadores acreditam que os portugueses já suspeitavam da existência de terras a oeste e que a parada no Brasil foi planejada. Outros defendem que foi o resultado de correntes e ventos inesperados. Seja como for, em 21 de abril, os marinheiros avistaram os primeiros sinais de terra, algas e pássaros. No dia seguinte, 22 de abril de 1500, um grito ecoou pela frota: terra à vista! Eles haviam chegado a um monte, que batizaram de Monte Pascoal. No litoral do que hoje é o estado da Bahia, o primeiro contato com os povos nativos, os Tupiniquim, foi pacífico e marcado por uma intensa curiosidade de ambos os lados. Mas você vai de caminha? O escrivão da frota registrou tudo em uma carta detalhada ao rei, um documento que se tornou a certidão de nascimento do Brasil. Ele descreveu a terra como um paraíso de águas infinitas e florestas exuberantes. Descreveu os indígenas como pessoas inocentes, de corpos pintados que andavam no sem malícia. Os portugueses ficaram por cerca de 10 dias. Rezaram a primeira missa e ergueram uma cruz para marcar a posse da terra em nome de Portugal. Cabral batizou a nova terra de Ilha de Vera Cruz, nome que depois mudaria para a terra de Santa Cruz, e finalmente, Brasil, por causa da grande quantidade de pau-brasil. Com a nova terra oficialmente reclamada, Cabral precisava continuar sua missão principal. Chegar à Índia, ele enviou um navio de volta a Portugal com a carta de caminha e a notícia da descoberta. O restante da frota seguiu viagem, mas a jornada se tornaria um pesadelo. Ao contornar o sul da África, perto do Cabo da Boa Esperança, uma tempestade violenta e repentina atingiu a esquadra. 4 navios afundaram em questão de minutos, levando centenas de vidas. Entre os mortos estava o experiente navegador Bartolomeu Dias, que encontrou seu fim justamente nas águas que ele mesmo havia revelado ao mundo. Foi uma perda devastadora e um mau presságio para o resto da expedição. Com a frota reduzida e os ânimos abalados, Cabral finalmente conseguiu chegar à Índia. Em setembro de 1500, ele ancorou em Calicut, o mesmo porto onde Vasco da Gama havia estado. Mas a diplomacia se mostrou muito mais difícil do que a navegação. O Samorim, o governante local, desconfiava das intenções dos portugueses. As negociações comerciais foram tensas, sabotadas por mercadores árabes que viam os recém-chegados como uma ameaça ao seu monopólio de especiarias. A situação explodiu quando a feitoria portuguesa em terra foi atacada, resultando na morte de mais de 50 portugueses.
A resposta de Cabral foi brutal. Ele bombardeou a cidade de Calicut por 2 dias, incendiou navios mercantes e demonstrou a força naval portuguesa. Após o confronto, Cabral navegou para reinos vizinhos, como Coxim e Cananor, que eram rivais de Calicut. Lá, ele teve mais sucesso. Conseguiu estabelecer alianças e carregar seus navios com as preciosas especiarias, como pimenta e gengibre. Com a missão parcialmente cumprida, mas a um custo altíssimo, ele iniciou a longa viagem de volta para casa. Cabral retornou a Lisboa em junho de 1501, mais de um ano depois de ter partido. Dos 13 navios originais, apenas 4 voltaram. A expedição foi um desastre em termos de perdas humanas e de navios, mas um sucesso financeiro. O lucro com as especiarias foi enorme, cobrindo todos os custos e ainda gerando uma fortuna para a coroa. Cabral foi recebido inicialmente como um herói. O rei Dom Manuel parecia satisfeito. No entanto, a glória durou pouco. Quando uma nova e ainda maior frota para a Índia foi planejada, a liderança foi oferecida novamente a Cabral, mas por razões que não são totalmente claras, ele entrou em conflito com o rei. Alguns relatos sugerem que ele se recusou a dividir o comando com outro nobre, Vicente Sadrey. Outros dizem que o rei simplesmente perdeu a confiança em sua capacidade de comando após os desastres da viagem. O fato é que Cabral foi substituído por Vasco da Gama, que assumiu o comando da nova expedição. Para Cabral, foi uma humilhação pública. Ele, o homem que reivindicou o Brasil para Portugal e enfrentou a fúria do Índico, foi deixado de lado. Depois desse episódio, Pedro Álvares Cabral caiu em desgraça. Ele se retirou da vida pública sentindo-se traído e esquecido pela coroa que tanto serviu. Casou-se com Isabel de Castro, uma nobre de alta linhagem, e teve vários filhos. Viveu o resto de sua vida em suas propriedades em Santarém, longe da corte e das aventuras marítimas. Ele faleceu por volta de 1520, e seu túmulo ficou esquecido por séculos, até ser redescoberto no século XIX. A figura de Cabral é um retrato complexo da era das grandes navegações. Ele não foi apenas um aventureiro, mas um nobre, um militar e um diplomata inserido num jogo de poder. Sua história é feita de triunfos incríveis, como a chegada ao Brasil, mas também de fracassos, tragédias e dificuldades imensas. Ele foi um instrumento do imperialismo português, com todas as luzes e sombras que isso implica. Herói para uns, figura controversa para outros, sua jornada mudou para sempre o mapa do mundo e o destino de milhões de pessoas. A história de Pedro Álvares Cabral nos lembra que os grandes eventos históricos são feitos por pessoas de carne e osso, com suas ambições, seus erros e sua humanidade. E aí, o que você achou da verdadeira história de Cabral? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos adorar saber sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.